Olá, meus caras e minhas caras. Hoje eu tô triste porque eu tô sozinho aqui. Meu grande parceiro Gerson Borini me deixou, mas eu tô feliz porque ele tá aqui, ó. Ele tá do outro lado da câmera aqui. Hoje o papo é com ele, pra gente saber tudinho de como nasceu o autoentusiasmo, desde quando nasceu o autoentusiasmo nele até os dias de hoje. Um cara fantástico, que tem uma carreira fantástica, 40 anos de indústria automotiva, 30 anos de General Motors, sabe tudo, um engenheiro de mão cheia, daqueles engenheiros que teve uma carreira, assim, invejável, vamos dizer assim, do ponto de vista de realizações e de feitos mesmo dentro da indústria, né? Então, estou muito feliz hoje de entrevistar o Gerson aqui, estamos nos finalmente dessa primeira temporada aqui do nosso podcast, e o Gerson está aqui para a gente fazer esse fechamento também. Bom, vamos lá. Vamos começar falando de criança hoje, então, né? Tá aí o seu Gerson Borini com seus, o quê? Nem um ano aí. Um ano e meio, talvez? Ano e meio? Por aí, né? Bom, Paulo, obrigado por me mandar para o lado de cá da mesa, né? Para a gente bater um papo aqui. É muito legal mesmo. Mas isso aí, realmente, acho que já tem um ano e meio, talvez, né? Menos de 2, com certeza. E já tá isso lá, Isso aí, né? Era o La Salle do meu avô. La Salle? Eu nem sei exatamente que ano que era esse carro aí. Acho que era 46, alguma coisa assim. La Salle foi da GM também, né? Eu acho que sim, acho que foi. Relação com acho a que GM. tem General Motors, né? Meu avô ele era caminhoneiro, então ele sempre teve o que a gente chama hoje de lasanhas, né? E aí foi o começo de tudo. Tá aqui a matéria do Gerson, lá de 2019, quando ele entrou no AI, mas ele vai chegar lá nisso, né? Quer falar mais aí do começo de tudo, então? Você fala de onde começou o autoentusiasmo, basicamente começou ali, cara. Era meu pai trabalhando na indústria automobilística, meu avô com uma oficina mecânica, meu tio com uma oficina mecânica em um posto de gasolina, aqui, ó, La Salle 36. 36. Aí estou eu na janela da frente e minha irmã mais velha na janela de trás do carro. E era isso. Aqui, a minha vida nessa época de criança era isso. Era dentro dos carros, vendo os carros, vendo meu pai chegar. Meu pai trabalhava nessa época na Vemag, então ele chegava com os carros de teste da Vemag em casa e eu comecei a gostar de automóvel. Não tinha como ser diferente, né? Não tinha como ser diferente, exatamente. Eu acho que muitas pessoas no mundo a gente vê, né, começam o entusiasmo muito por conta dos pais, dos pais colocarem ali no volante e tal, e é uma coisa que é bacana, né? Você quando é uma criancinha lá, você vê o pai dirigindo, o pai com todo aquele poder, né? Aí você olha lá, agora que você se vê ali sentado, deve dar uma coisa que ali é que dá o clique, né? Uhum. Tem uns que o pai gosta mais de jogar futebol, de fazer outras coisas e acabam indo para outra vertente, né? Mas acho que quando o pai gosta de carro, a grande chance do filho gostar de carro também, né? E hoje, por incrível que pareça, eu faço fotos desse tipo com meu neto, que está com um ano e meio. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Então, vai propagar aí, vai manter o autoentusiasmo na família, né? Exatamente. Bom, aqui já começa aqui a falar da GM, mas acho que você teve algumas passagens bacanas antes da GM, né? Eu sou formado em engenharia, né? Mas antes de me formar em engenharia, eu me formei em técnico mecânico pela Unicamp. E eu comecei a trabalhar como técnico mecânico. Então, eu comecei a trabalhar na Mercedes-Benz primeiro, depois da Mercedes-Benz, lá nos anos 82, aquela primeira crise da indústria automobilística, que não tinha emprego mais para a gente praticamente. Eu abri uma oficina mecânica, então eu fui mecânico, tive lá uma oficina com 10, 15 funcionários lá. Olha só, de oficina essa mecânica. Parte eu não sabia. E depois daí eu descobri que eu não era um bom empreendedor. Ou, na verdade, eu era muito jovem, né? Em 82 eu tinha 21 anos de idade, né? Eu tinha 12. Então. A gente tem 9 anos de diferença, nem parece, hein? Aí eu não era um bom empreendedor, acabei dando os pés pelas mãos, não dei muito certo, e aí voltei de novo, vamos trabalhar, vamos procurar emprego. Aí, de novo, recomecei do zero praticamente, e aí fui vender pneu. Uma coisa que ninguém sabe, eu comprava pneu de borracheiro, pneu careca em borracharia, e vendia o pneu e vendia o pneu na recauchutadora. Eu pagava 50 centavos no pneu no borracheiro e levava na recauchutadora e vendia por R$1. Não era real na época, né? Eu vendia pelo dobro do que eu pagava, vai.
E com isso daí eu consegui abastecer meu carro, comprar meu cigarro e fazer Poxa, minhas coisas com 20 legal, e poucos anos de idade, né? Que coisa bacana. E aí eu comecei. Só que aí eu comecei a estudar engenharia, que eu era formado técnico, mas eu queria ser engenheiro. Eu queria ser, meu sonho de moleque, nessa época que eu via meu pai ser engenheiro de teste de carro, de qualidade e tudo mais, o meu sonho era ser um piloto de teste de carros, entendeu? Aí conseguiu. Ou piloto de competição ou um piloto de teste de carro. Aí meu pai me falou, se você quer ser isso, você tem que fazer engenharia. Então eu falei, ok, então é esse caminho que eu vou. E aí fui fazer engenharia, trabalhei em algumas empresas, trabalhei na época na Lacon Schwitzer, que fazia turbos, que hoje é a Borg Warner hoje, entendeu? Então fiz uns anos lá, aí eu fui para General Motors. Aí eu entrei na General Motors e foi muito interessante a minha entrada na General Motors, que eu estudava engenharia em Santa Bárbara do Oeste e eu ia de ônibus todo dia para a faculdade. Mas você é de onde mesmo? Eu sou de Campinas, nasci em São Paulo, mas desde os 13 anos de idade eu moro em Campinas. Tá. E aí eu fui estudar em Santa Bárbara do Oeste. Na verdade eu tentei fazer engenharia civil, não gostei, abandonei. Tentei fazer outra engenharia, não gostei. Até que abriu uma faculdade de engenharia mecânica à noite, lá na Unimap, Piracicaba e Santa Bárbara. Aí eu fui fazer engenharia mecânica lá. Mas aí eu ia de ônibus para a faculdade. E um dia, uma noite, né, voltando, o cara pegou, naquela época, como é que a gente procurava emprego? Era recorte de jornal, né? Classificadas. O cara pegou, tem esse emprego aqui no campo de provas da GM, ali em Dayatuba, mas, puta emprego chato, olha aqui. Os caras querem que você anda de carro o dia inteiro e faça um relatório no fim do dia. Foi daqui esse negócio. Da gig, isso aqui foi escrito para mim. Aí eu peguei meu carro no dia seguinte, fui até Indaiatuba, na época não existia outro jeito de você se candidatar a um emprego, a não ser bater na porta da empresa e ir lá fazer uma ficha, levar o seu currículo impresso, né? Ou datilografado na época, xerocado, sei lá como fosse. Aí eu fui lá fazer uma entrevista, né? Fui lá fazer minha ficha. Aí o cara fez a entrevista, mas você não é engenheiro? Eu falei, eu sei que eu não sou engenheiro, mas eu sou técnico, estou no 3º ano de engenharia e eu conheço, bem arrogante, né? Eu falei assim, eu conheço muito perto do que muitos engenheiros aqui conhecem sobre carro. Aí o cara ficou meio assim, tá bom, eu vou te mandar para uma entrevista técnica. E a entrevista técnica me aprovou, mesmo sem ser engenheiro, não sendo engenheiro, eu fui aprovado para uma vaga que era de engenheiro, mas eu entrei como técnico. Era para ser a sua carreira mesmo, Era para ser ali mesmo, era para ser ali. Mérito seu também, né? Foi um pouco de insistência também, de coragem. Era uma vaga de engenheiro e eu fui lá bater na porta, né? Na nossa conversa aqui, eu identifiquei algumas, como eu posso dizer aqui, alguns grupos aí, alguns períodos na GM, né, que você teve, né? Você, depois que entrou na GM, teve esse começo aí, entrou na GM, você passou 8 anos trabalhando com calibração de suspensão. Os primeiros anos meus lá, os primeiros 8, 9 anos, eles foram focados na área de desenvolvimento geral, né? Desenvolvimento geral na época eram 5 pessoas que faziam, 4 ou 5 pessoas que faziam. Só que todo mundo queria fazer uma coisa, desses 4 engenheiros. A gente queria fazer suspensão. Então a gente dava cotovelada quase que um no outro. Não, essa aqui é o que eu vou fazer, E no fim, todos faziam a suspensão de todos os carros e a gente trabalhava todo num grupo bem legal. E era desenvolvimento de tudo. Era banco, limpador de para-brisa, farol, não sei o quê. Mas o foco que a gente vestia a mesma camisa era na parte de suspensão, direção e pneus, que era a parte chamada de ride handling. Ou seja, que tinha que dirigir bastante. Que tem que dirigir bastante, tem que ter uma bunda boa, bem calibrada, uma boa sensibilidade de como que o carro está se comportando. Então eu acabei me desenvolvendo mais nessa área de suspensão, direção ou de ride handling mesmo, né? Uma vez, o tal do icônico Richard Perry Jones, que era o cara de chassi e suspensão da Ford, Sim. Ele disse que ele era tão bom nisso que ele conseguia avaliar a suspensão de um carro em 50 metros.
Ele é bem presunçoso, né? Mas tudo bem. Depende do que ele tiver nesse... Eu ia perguntar se você consegue também. Depende do que ele tem nesses 50 metros. Se você me der paralelepípedo, lombada, valeta, até dá, mas... Eu imagino que você consiga, né? Imagino que você consiga. Eu não sou tão presunçoso. Eu preciso de uns 500 metros, vai. Tá bom, já tá bom. Por isso que toda dúvida que eu tenho de suspensão, eu consulto você também, né? Eu também fiz engenharia automotiva, tive minhas aulas de suspensão, achei uma das aulas mais legais, porque toda a geometria, todo o comportamento do carro tá ali, né? Uhum. O resto é desempenho, motor, aceleração, ok, legal, mas como o carro anda, tá ali, né? E uma coisa que eu falo sempre, né? O carro tem 4 peças que estão em contato com o solo, que são os 4 pneus. Então, quer dizer, são as peças mais importantes do carro, são os 4 que estão em contato com o solo. Se você perder o contato do solo, e quem ajuda esse pneu estar no chão é a suspensão. É a mola, o amortecedor, a barra, são eles que fazem a função. Inclusive, né? hoje eu olhei a matéria do Iago, que está trabalhando com a gente lá no AE agora com as matérias, ele está fazendo as matérias sobre carros de competição. Uhum. E ele está ajudando a desenvolver exatamente a suspensão. O carro inteiro já está pronto, está com o motor, está com o desempenho, cooling, arrefecimento, né? Tudo pronto. A suspensão é que vai fazer a diferença na hora daqueles aquele décimo de segundo a mais, né? Aquele meio segundo a mais. Exatamente, exatamente. Legal. E para a gente ficar nessa parte aí, então, né? A gente conversou aqui sobre algumas matérias que o Gerson fez e que foram bacanas lá no AE. Tem uma da suspensão do Opala 88. Foi nessa época, né? Eu entrei na GM em 87. Tá. E estava para ser lançado o Opala 88. Então foi o meu primeiro, vamos dizer assim, a minha primeira contribuição, o meu primeiro aprendizado foi na suspensão do Opala 88. Ele estava lá já em final de desenvolvimento, estava dando um monte de problemas, o carro tinha que ir para a produção quase que dali 6 meses, e tinha lá 3 ou 4 engenheiros trabalhando nisso, e eu entrei lá sem conhecer muito, na época, né? E acabou sendo uma senhora universidade para mim, porque eu peguei esses carros lá, a gente tinha que pesquisar por que o carro de produção não estava igual ao carro que tinha sido desenvolvido durante 2 anos, que foi o desenvolvimento que teve essa suspensão aí. E aí eu comecei a pesquisar a mola, o amortecedor, o batente de mola, o batente do amortecedor, uma série de peças que a gente começou a tentar entender por que os carros de produção não eram iguais aos carros aos protótipos. Né? E o grande motivo era a carroceria do Opala, ela tem 2 longarinas, e essas longarinas mexiam demais, né? Mexem até hoje. Rigidez né? torcional. É rigidez torcional da carroceria, exatamente. Então, cada carro tinha uma rigidez de uma certa maneira. E cada carro que saía da produção saía de um jeito. Aí nós temos que fazer alguns ajustes para deixar a suspensão de acordo. E só voltando um pouquinho nessa foto aqui, o Opala, muita gente não sabe disso, o Opala foi o primeiro carro nacional a receber amortecedores pressurizados. Até o Opala, todos os carros que a gente tinha eram amortecedores hidráulicos apenas. Tá. Pressurizado, o primeiro que teve foi o Opala. E, em poucas palavras, a vantagem do amortecedor pressurizado? A primeira vantagem é que você evita a formação de bolha no óleo. Então, se você tem uma excitação muito grande do amortecedor, cria bolhas, essas bolhas, você perde a ação do amortecedor. Entendeu? Então, a primeira grande vantagem é essa. Legal. E tem outras vantagens secundárias, que é melhorar mais o contato do pneu com o solo. Né? Olha só as curvas aqui. Eu mostro essas curvas, que era? O carro, eu colocava ele numa valeta de alinhamento e eu vinha tracionando o carro de 10 em 10 milímetros, tá? E vendo a cada 10 milímetros qual que era a leitura de camber e altura. Né? Então, aqui, né, nesse eixo horizontal seria a altura do carro e no outro eixo a cambagem. Então, conforme eu ia tracionando o carro, como que a cambagem se alterava, para tentar achar alguma relação entre um carro bom e um carro ruim. Pô, mas aqui, nesse caso aqui, então, o carro mais alto estava com a cambagem negativa. É isso que eu estou vendo aqui? É isso. Não, é contra-intuitivo para mim. Você levanta o carro, ele fica... Positivo. Não, positivo. Para cima é positivo. Então, mas a altura está aqui. A altura está para cá. Ó. A altura está para a esquerda. A altura está para cá. A altura menos 1 seria o carro mais alto. E o ângulo ali. Ok. É isso aí, legal.
Bacana. Então aí, toda a história. Olha esse a cor de Opala aqui, cara. O que é isso? Você não cuidava de cor, né? Não, cores nunca foi meu forte. Eu só selecionei essa cor aí. Essa foto, né? Esse aqui foi o Opalão que você trabalhou, então, nesse cupê aí também. Esse foi o último ano do Opala 88, né? Com o cupê, né? Legal. Então, esse foi, vamos falar assim, a minha primeira grande escola ao entrar na GM foi trabalhar na suspensão do Opala 88. E aí eu continuei trabalhando em vários outros projetos. Do Opala veio o Ômega, que eu trabalhei também. Do Ômega veio, em paralelo teve o Cadete, em paralelo teve o Corsa. Entendeu? Muitos carros, né? O Corsa foi um projeto que eu me orgulho até hoje, porque foi assim, eu fui um dos engenheiros, um dos primeiros, se não o primeiro engenheiro a sentar no primeiro protótipo que chegou da Alemanha. Entendeu? Era um protótipo ainda que era um carro, o Corsa A. Era o Corsa A, ainda. Aquele quadradinho, parecia um Fiat 147. Aliás, eu não entendo por que chama o Gol de Gol Bolinha, porque ele nem é tão redondinho assim, e não chamaram o Corsa, que era totalmente redondinho, né? Bolinha, né? Agora, te contar uma história do meu Corsa, talvez você saiba. Eu já estava na GM, eu conheci o Gerson lá na GM, né? Eu tenho alguns anos a menos que o Gerson, apenas em idade temporal, porque de espírito a gente se dá bem e fisicamente também ele está melhor do que eu até. Mas eu conheci o Gerson lá, a gente não teve muito contato, porque ele era daquele grupo de engenheiros que eram os engenheiros mais cool, assim, da GM, né? Eram os caras que faziam corrida, que participavam de corrida, de pilotagem, como ele já falou aqui outras vezes, vai falar um pouquinho mais. Eram os caras que estavam trabalhando nos projetos mais legais. Então, eram os caras, assim, que eram meio os caras, né? Então, eu não tive muito contato com você, não vou ficar contando muito da minha história aqui, mas eu tive um Corsa nessa época, e o Corsa tem aquele eixo de torção traseiro. E o meu Corsa trincou numa solda o eixo de torção, cara. Eu não sei como eu percebi isso, acho que começou a fazer algum barulho, levei lá na Primarca, e naquela época eu trabalhava na melhoria contínua, com Elcio Novaes. Elcio Novaes. E ele cuidava da parte de suspensão lá, né? Por isso que eu tô falando que você deve lembrar, ele era mais velho que eu também, e ele foi lá, a gente trocou meu eixo, né? Mas você lembra? Agora que eu me lembrei desse caso. Olha, eu não lembro assim no caso do Corsa, né? Eu lembro de casos, em vários desenvolvimentos que eu trabalhei, e que solda no eixo, nesse eixo traseiro, eixo de torção, é um ponto crítico, entendeu? E é difícil um fornecedor conseguir acertar uma qualidade de solda para o eixo ficar bom. Assim, é difícil acertar o projeto e é difícil, pois, a repetibilidade na produção. Então é uma peça que requer muita atenção. E acho que os mais modernos evitam até solda, né? Ele é conformado já no... Depende do eixo, ele tem uma série de conformações para evitar isso. Mas troquei o eixo, trocou na garantia, né? Então ficou bom, mas tive uma ajudinha do meu amigo. Mas não foi, no Corsa não foi nenhum item que deu assim, um espio, que foi um problema de qualidade grande, que teve que fazer recall nem nada. Deve ter sido um caso pontual. Já sei, vai ver que a culpa foi minha. Eu dirigia de uma maneira off-road já com o Corsa naquela época. Né? Muita severidade. muito agressivo ao volante. Pode ser. Aquela época, né? Bem, o que mais que eu anotei aqui? Bom, depois dessa parte aí, né? Aí você... foi nessa parte ainda que você fez o Celta Branca de Neve ou foi depois? Não, o Branca de Neve foi depois, foi um pouco depois. Foi nessa época aí que eu estava ainda com suspensão e direção, eu comecei a trabalhar em programas de exportação. Tá, aí você me falou, trabalhou vários anos aí com programas de exportação, visitou mais de 30 países, né? Como é que foi isso aí? Eu tenho mais de 30 países que eu visitei, porque o que acontecia? A GM tinha muitos programas de exportação, né? E o principal carro de exportação que a GM teve por um bom tempo foi o Corsa. O Corsa ainda, que seria o Corsa B, né? Que é o primeiro Corsa nosso aqui, que é conhecido também como Projeto 4200. Isso. Né? E começou a exportar, esse carro começou a ser exportado. Corsa e variantes dele, né? Várias variantes. Exato, era o Corsa, era a perua, era o sedã, a picape. Uma vez eu estava lá na África do Sul, mandei a foto do Corsa fabricado no Brasil, era um Corsa furgão, fabricado no Brasil, mandei lá para o grupo, você estava no grupo, você falou, eu que desenvolvi esse Corsa aí e tal, né? Exatamente. E aí começou, né? Então tem exportações para vários países. Começou a exportar aqui para a América Latina, Peru, depois do Peru foi Colômbia, Venezuela, Equador, Argentina, aí depois foi para a África do Sul,
Então, aí começaram a me colocar, como eu era um cara que conhecia bastante o Corsa desde o começo, começaram a me dar outras atribuições, além de ser o cara de suspensão, Tá. aí do tipo, ó, vai lá e vê o que esses caras precisam lá. Então, ó, vai vender o carro no Peru. O que os caras precisam no Peru para vender o carro lá? Aí eu ia para o Peru, mandava um carro para lá, ia para lá, andava com o carro uma semana, 10, 15 dias lá. Ó, peraí, para subir nesse vulcão aqui, o carro está acendendo engine light. Para descer a serra, o freio está esquentando. Na Colômbia, ó, para subir a serra, na Colômbia os caras sobem a serra atrás de ônibus, colado no ônibus, que o ônibus tem motor traseiro e temperatura ambiente de 40 graus. Então o carro fervia. Então eu começava a identificar esses problemas nesses países, voltava aqui para o Brasil, fazia um relatório para as áreas todas, ó, precisa melhorar o cooling nisso aqui, precisa melhorar o radiador assim, precisa disso. Aí tentava, coordenava todo esse trabalho aqui e voltava para lá para retestar o carro, entendeu? Então, por vários anos, Legal esse trabalho, hein? em vários projetos eu fui fazendo isso. E aí eu fui aprendendo, né? Cada país as suas particularidades. Então, o México tinha problema de ruído de freio. O México era muito crítico de ruído de freio. Mas era crítico porque o cliente lá era mais... porque o cliente era mais sensível. E squeak and rattle interno. Tá. Mais do que o brasileiro? Mais que o brasileiro. O México era super crítico nisso daí. Olha só. A Colômbia tinha esse problema de cooling nas subidas de serra. A Venezuela tinha problema de ar-condicionado, porque lá também a temperatura e a umidade lá é muito alta. Esses né? compressorzinhos que colocam nossos carros 1.0 então aqui, lá deve abrir o bico. Então a gente tem que acabamos desenvolvendo alguns defletores a mais no carro para melhorar a parte de ar-condicionado. E aí eu fui aprendendo. Aí já no Corsa C, né, que é o 4300, esse carro foi para Arábia, foi para o Oriente Médio. Aí quando foi para o Oriente Médio, veio uma ordem lá de Detroit falando assim, para vocês venderem esse carro no Oriente Médio. O Oriente Médio uma região que a Chevrolet já perdeu de mercado. Para a gente reabrir isso aí lá, o carro tem que ser muito bem testado. Vocês vão lá, façam o que for preciso fazer para testar bem testado. Aí na época o diretor de engenharia era o Pedro Manuchakian, ele me chamou e falou, ó, tem esse problema assim, assim, assado, eu quero que você faça um plano de teste e vai e teste. Aí eu peguei 10 carros, espalhei pelo Oriente Médio, coloquei 6 meses em exposição esse carro no Oriente Médio, aí eu fui levar os carros lá, então eu fui para Dubai, fui para vários países, Arábia Saudita e tudo mais, fui lá entregar os carros, explicar como que o carro tinha que ser testado, e aí cada 3, 4 meses eu voltava lá para ver como que estava o andamento dos carros. Aí lá, por exemplo, eu descobri que não precisava ter chave no tampão do tanque. Porque as pessoas, em Dubai principalmente, para esse nível de carro, eles paravam no posto para abastecer e eles não desligavam o carro. Eles mantinham o motor funcionando por causa do ar-condicionado. Entendeu? Então eles queriam abrir o tanque sem precisar da chave. Então, e lá ninguém rouba combustível. Quero ser louco, né? É mais fácil roubar água do que roubar combustível, né? Exato. Então eu descendo. Então, pode tirar o miolo de chave por uma das coisas que descobri nessas andanças todas aí. Mas não era o VHC que ia para lá, não, né? Não era o VHC, já era um 1.8. Ah, 1.8, porque o VHC dava knocking lá, né? Eu falei, naquele calorzão lá deve... 1.8 que vendeu lá. Acho que vendeu 1.4 ou 1.8 lá. Eu tive 1.4 VHC. Então né, nessas andanças todas, eu acabei passeando, vamos falar assim. A GM me pagou para conhecer vários países, né? Mas eu conhecia assim, eu conhecia a parte de onde eu fazia testes apenas, né? Não fazia turismo, né? Mas o legal era assim, em vários países, eu chegava lá e falava assim, bom, para onde as pessoas vão normalmente no final de semana? Eles costumam ir naquela serra lá. Então eu vou naquela serra. Eu fui para a Síria, por exemplo. Não, a Síria hoje nem existe mais praticamente o país Síria. E eu fui fazer teste lá na Síria. Era uma época boa também, que a gente exportava bastante, tinha esses projetos de exportação, né? Depois eu acho que com a globalização aí e o enxugamento aí dos fabricantes todos, né? Em ter uma engenharia centralizada para todo mundo, ter modelos menos diferenciação de versões e modelos para todos os países, né?
esse business para a gente aqui acabou um pouco, né? E as dificuldades também de exportar aqui, né? E você, como você comentou da África do Sul, né? Na África do Sul eu fui para lá para mostrar o Corsa 4200, fui levar lá a picape, né? Picape Que era Corsa. picape Corsa. Depois fui levar o 4300 para lá. Depois eu fui levar a S10, que era o GMI 700. E depois eu fui também com o Hammer, que a GM foi uma época responsável pelo desenvolvimento do Hammer, o H3T, que era o Hammer, o H3, derivado da, que era picape, né? Picape derivada do... Mas era da Silverado, né? Não. O Silverado era o H2. É o H2. O H3 era derivado da Colorado, mais ou menos. Colorado que é a S10 que americana, S10, né? E aí tem uma aplicação de motor diesel que foi feita nesse carro, que foi o Brasil responsável por aplicar o motor diesel. Então eu também... Eu lembro também fui para lá para isso. Fui para a Austrália também com esse programa. Então, quer dizer, acabei andando por vários territórios aí, né, Paulo? Você também falou que foi responsável pela... Onde é que eu anotei isso aqui? Pela... Validação das picapes dos full size lá, né? Isso. Nos Estados Unidos, né? Estados Unidos. Full size trucks validation, né? Validação aqui. No início dos anos em 2007, 2006, 2007, eu fui designado para ir para os Estados Unidos fazer um intercâmbio, né, de trabalho. Então veio um americano para o meu lugar aqui. Eu era responsável pela parte de validação. Aí já eram de todos os projetos do Brasil. Então esse americano veio para o meu lugar e eu fui para o lugar dele lá. E o lugar dele lá era a validação dos full-size trucks, que é Silverado, a GMC Sierra, a Suburban, Tahoe, tinha Cadillac já também, Cadillac Escalade. Então tem toda essa plataforma de picapes e SUVs grandes, né? Então eu fiquei 2 anos cuidando da validação desses programas. E tinha alguma coisa crítica nesses carros lá, assim? Alguma coisa que era muito diferente daqui, assim? Cara, é engraçado, porque eu cheguei lá, a gente aqui no Brasil tinha muito conceito, né, de olhar um carro e sempre procurar alguma coisa de redução de custo. Uhum. Né? A gente olhava para um carro aqui, chegava um carro da Alemanha, a gente, primeira coisa. Por que fizeram isso desse tamanho? Por que não pode ser menor? Por que não pode otimizar aqui lá? Aí eu comecei a olhar, a primeira vez que eu fui fazer uma inspeção de um full size no elevador, né? Levantei o carro no elevador, uma coisa que eu gosto de fazer até hoje nos vídeos aqui para o AE, comecei a ver o cano de escape. Cara, o cano de escape era um tubo de 4 polegadas, tinha 100 milímetros de diâmetro aquele tubo. Para que um tubo de escape tão grande assim? Vamos colocar pela metade aqui, né? Cara, você é louco, esse motor aqui tem 6,2 litros de cilindrada. Tem que entrar o ar e o resto tem que sair, né? Então, uma das coisas assim que meio para mim foi um tanto quanto de choque cultural foi isso, né? Ver que os full size lá eram os carros tops, eram os carros que, nessa época principalmente, era o que mais dava lucro para a General Motors lá, eram os full size, né? Ainda é, até hoje. Ainda é até hoje, mas naquela época era muito grande. Eu lembro que o diretor da plataforma, o primeiro one-to-one que eu tive com ele, a primeira conversa que eu tive com ele, ele falou assim, você sabe onde você está sentado? Eu falei, sei, full size, né? Não, isso aqui é o que paga o salário de todo mundo que trabalha aqui, entendeu? Porque era realmente o carro que dava o resultado financeiro, era a plataforma full size. Pouquinho depois disso, essa plataforma meio que afundou, porque foi quando o dólar subiu, foi lá, o petróleo subiu, gasolina nos Estados Unidos foi para 4, quase R$5, $5 o galão. Ninguém mais queria comprar full size, você andar de full size e você era tido como... Aí que nasceu os programas E85 lá também, né? Isso, aí tem o programa E85, aí estava nascendo também o programa do Volt, que era aquele primeiro elétrico híbrido. Então, um monte de programas que eu trabalhava foram sendo cortados. Programas para 2009, 2010, 2014, foram tudo sendo cortados. E eu comecei a ficar sem trabalho lá. Aí o meu diretor falou assim, olha, você está com menos carga de trabalho agora, então você vai ficar responsável pelos elétricos, que estavam começando a aparecer os elétricos. Só, essa parte eu não sabia. Então começou o Volt, estava começando os testes do Volt, o planejamento de como seriam feitos os testes do Volt. Isso era 2006, 2007? 2007 para 2008. 2008. Eu estava no Salão de Detroit de 2007
E eu vi o Bob Lutz. O Bob Lutz apresentou o Volt. O Volt. É um momento assim, um dos momentos que eu achei muito legal assim na minha Exato. E aí eu fui trabalhar nesse programa do Volt. Olha só. E na realidade ele que rascunhou, né? Porque isso que eles falam de que o Edu estava falando no podcast anterior, no 8, sobre a Lecar, que é o extensor de alcance. O Volt nasceu desse conceito. Exato. Né? Foi o primeiro carro, na realidade, que teve esse motor não foi elétrico. O primeiro. Na verdade, o primeiro mesmo foi o Toyota Prius. Não, porque o Toyota Prius é de 98, 99. Mas, na realidade, o Toyota Prius... Porque o Toyota Prius ele veio sendo chamado como híbrido. Isso. Ele nasceu como híbrido. O Volt, ele nasceu como sendo o Extended Range. Que não tem uma ligação do motor... depois a gente discutiu muito isso na época, né? Na teoria, né? não teria, mas fim, tinha tem uma condição, né? que ele ligava o motor combustão na roda. Mas deve ser uma condição muito específica, né? Ele não foi feito assim para isso, né? Eu imagino que isso tenha sido para contornar alguma situação de que não dava para fazer funcionar naquela época com aquela tecnologia, né? Exato. Então, quer dizer, aí comecei a aprender um pouco de baterias. Então, hoje, muito do que eu falo no Eletroentusiastas e algumas discussões que eu tenho até com outras pessoas, vem dessa época. Eu peguei ali o nascimento mesmo das baterias, de como seria, de como que é a vida da bateria, como que é carga, recarga, descarga e assim por diante. Então, ali eu criei também, acrescentei, vamos fazer, na minha bagagem técnica, essa informação sobre os carros elétricos. E eu sempre fui um cara que eu sempre gostei de tecnologia, né? Uhum. E então, para mim, quando falaram assim, você vai cuidar disso aqui também? Eu falei, daqui eu cuido disso aqui também. Então eu vou Suspensão de carros elétricos tem que ser mais robusta agora, né? Pelo peso. Na verdade, ela não tem que ser mais robusta pelo peso, né? Ela tem que ser mais... por ser mais pesado, você já tem que trabalhar com rates de mola mais alto, você já tem que trabalhar com dureza de buchas maiores, você tem que trabalhar com braços de suspensão mais reforçados, porque você tem um peso maior do carro. Você está quase que um carro elétrico, hoje se você for ver, ele pesa igual um Bel Air dos anos 60, entendeu? Ele não é um carro que pesa menos do que isso, né? Então, não é uma tanta novidade pelo peso do carro em si. A parte de suspensão, então, hoje do carro elétrico é tranquila, né? Acho que o maior problema do carro elétrico hoje é pneu, né? Pneu é o maior complicador, até pelo torque, né, de aceleração e de frenagem que esse pneu tem, né? Acho que tem 3 coisas relacionadas ao pneu, você me corrige se eu estiver errado aqui no raciocínio, que a gente nunca conversou disso, né? Acho que os carros elétricos têm pneu com menor resistência ao rolamento. Sim. Que influi também em frenagem. Mas esse conceito do menor resistência ao rolamento não está só no elétrico hoje. Está em todos os carros. A maior parte dos carros a combustão também já tem esse conceito. É verdade, para reduzir consumo, né? Para melhor consumo. Depois tem isso que você falou, dos torques, né? E depois tem a própria carga, né? Exato, o peso, vamos falar assim, né? Falando o português mais claro, que o afegão médio entende, né? Que seria o peso, sobre as rodas. É isso mesmo. Sobre as rodas, né? Mas eu acho que um dos grandes, vamos falar assim, pesos, a gente já teve peso maior lá atrás. Mas acho que o grande problema hoje é o torque, é a potência que chega nos pneus na hora que você acelera. E isso, antigamente, anos atrás, você praticamente acelerava forte um carro, você estava jogando o quê? 20 kg de torque na roda, né? Hoje, se acelerou forte um elétrico, 80. Você está rolando 70, 80 kg de torque, né? Então, quer dizer, é muita diferença, né? É 3, 4 vezes mais. Então, isso tem a parede do pneu que tem que resistir, tem que o jeito de o pneu fixado na roda, né? Como que o desenho do pneu engata no asfalto, no terreno, né? Tem muita coisa aí que... O grip mesmo do pneu, né? Você falou do pneu na roda, né? Tem um caso bem interessante meu lá no passado na GM, com cadete ainda. Eu estava preparando uns carros, para ia ter um drive session lá, um evento que ia ter gente importante para andar com os carros. Não, pega esses carros aqui, troca os pneus, o carro tem que estar 0,0 de balanceamento. Então, eu mandei trocar os pneus, o borracheiro trocou os pneus, peguei o carro, fui com ele para a pista, o carro legal. Eu dei 2, 3 voltas na pista, o carro começou a trepidar todo. Voltei e falei, acho que deve ter caído chumbo de roda aí. Vamos balancear de novo.
Aí ele foi, balanceou de novo, falou, já, engraçado, tá tudo errado agora. Mas ok, balanceou de novo. Balanceou, voltei para a pista. Dei mais 2, 3 aceleradas, frenagem, o carro começou a trepidar de novo. Voltei lá, falei, Zé, de novo, cara, tá caindo peso de roda? Aí ele falou, deixa aqui que eu vou dar uma pesquisada. Daí a pouco o borracheiro me chamou e falou, Gerson, vem ver o que aconteceu aqui. O pneu, ele tinha um entregue para o borracheiro, sabe aquele sabãozinho que você passa para montar o pneu? Alguém lá teve a ideia, não vamos mais usar sabão, vamos usar essa glicerina aqui, que vai ficar mais fácil para montar. Só que o sabão ele seca, e a glicerina não secava. Então, o pneu com a roda, eles escorregavam, aí ele saía de posição. Perdi o balanceamento. Aí perdi o balanceamento. Você tem um movimento relativo entre um e outro, perdi o balanceamento. Mas isso ainda demorou uns 2 ou 3 dias para descobrir esse problema aí. Ô Gerson, acho que tem aqui no Brasil, acho que os autoentusiastas talvez mais comportados, eles entendem, né? Mas tem uma grande parte aí que gosta de rodão, né? Hoje tem carros chegando a roda 23, né? 22, 21 já é quase que normal, né? No carro elétrico, o tamanho da roda, em todos os carros influencia, né? Mas se você puder explicar de maneira simples, como é que o tamanho de uma roda, ou o diâmetro de uma roda, vamos dizer, né? Influencia no consumo ou na... Primeiro, vou fazer a pergunta primeiro. Influencia no conforto de suspensão, na suspensão. E depois na parte do consumo e... Então, a primeira coisa, ele influencia, como você disse, na suspensão. Porque a hora que você tem a lateral do pneu menor, você tem menos borracha ali para absorver. Então, todas aquelas irregularidades do piso acabam passando mais para dentro do carro. Então, essa é a primeira coisa que te afeta. Segundo, quando você tem um pneu muito grande, uma roda muito grande, mais pesada, você tem um problema da inércia rotativa. O que é inércia rotativa? É a força que você tem que fazer para uma roda girar. Então, se você pega uma roda pequenininha, você empurra ela facinho. Se essa roda for muito grande, você tem que fazer muito mais força para essa roda girar, né? Então, essa inércia rotativa, ela consome energia e vai te consumir bateria. Então, isso é normal. Por outro lado, ela tem uma vantagem, né? A hora que você está em condições de estrada, andando a 120 por hora, essa roda já está virando a 120 por hora, ela gasta menos energia para te manter rodando. Então, é um balanço que os engenheiros, que quem está projetando tem que fazer em termos de quanto você vai ter que gastar para acelerar e quanto que ela vai te beneficiar em manter a tua aceleração. E com isso você pode dar um caráter para o carro, né? Se esse carro é mais para uso em estrada, se esse é um carro mais urbano, né? E outra coisa que aconteceu ao longo dos anos aí, a gente vê hoje um carro popular, antigamente um carro popular era uma roda aro 13, né? Hoje, um carro popular é roda aro 15. É difícil você ter um carro com menos do que 15 polegadas de diâmetro, né? 15, então, acho que já nem... são 15, poucos. 16, acho que talvez 15, talvez um Kwid, de frotista, né? Frotista, aquela versão de frotista. Então, legal. Isso foi crescendo também, né? E a altura do pneu também influencia muito no conforto, né? Demais, porque acho que pouca gente sabe que o pneu é um componente da suspensão, né? Paulo, uma matéria que eu estou assim, já há um tempo já, vamos falar assim, rascunhando para escrever no AE, muitas vezes a gente vê nos nossos grupos que a gente participa aí de discussão, não, porque eu comprei o pneu da marca tal e ele é melhor do que o pneu da marca tal. Eu não consigo entender como é que os caras têm esse... Cara, é assim, eu até entendo eles devem ter cílios específicos para pneu aqui na parte glútea, né? Porque... Não, outro dia mesmo, eu estava com 2 ou 3 jornalistas num evento, aí, não, porque isso aqui o pessoal coloca Goodyear, porque o pneu Goodyear é mais confortável, então por isso que essa marca põe Goodyear. Aquela marca põe Continental, porque o Continental é melhor de desempenho. Falei, cara, não é nada disso. Os fabricantes ele colocam a marca A, a marca B ou a marca C por acordo comercial. Então a primeira coisa que vem é o acordo comercial. Então nós vamos comprar pneu Goodyear. Ô fulano, engenheiro de pneu, vai lá e desenvolve o pneu da marca A para o nosso carro e acabou, cara. E a marca e o fabricante de pneu vai lá, participa do desenvolvimento. Participa tudo junto. Tem 1, 2, 3, 5 fases que são feitas no desenvolvimento de pneu normalmente, que demora quase 2 anos. Esse pneu aqui é o pneu da marca A, ideal para o carro
E até tem carros que tem mais de uma marca de pneu, né? A marca que mais sai, a marca de pneu que sai normalmente da linha é uma, mas sempre tem um backup de uma outra marca para atender, né? Isso. E a maior parte das marcas de pneu aqui no Brasil, elas não querem vender para o fabricante, para a montadora, vamos falar no português, que o Bob não gosta que a gente fale. Eles não gostam de vender, porque eles vendem muito mais pneu no mercado de reposição do que no mercado original. Sim. Entendeu? É só você ver o tamanho da frota circulante, quantos quilômetros essa frota roda e quanto precisa de pneu, e ver quantos carros novos são vendidos. Então, eles preferem muito mais vender no mercado de reposição, que é menos problema de qualidade, é menos problema de especificação. E tem isso também, né? O pneu, uma vez que você trocou, o pneu que vem no seu carro da fábrica é um pneu. O pneu não é o mesmo. De reposição. Pode ser muito parecido, mas não foi desenvolvido para aquele carro. Mesmo se você pegar, vamos falar, pneu que não existe mais hoje. Você vai lá e fala assim, eu vou comprar um Pirelli P600 nessa dimensão. Não é o mesmo que montava originalmente no carro. Não é. E alguns carros de alta performance exigem o pneu certo, do fabricante certo, com o composto certo, exatamente, né? Legal, isso tudo daria para a gente fazer vários podcasts vários. Aliás, o pessoal podia falar aqui, né? Se vocês quiserem mais podcasts técnicos com essas particularidades, a gente pode fazer, né? Pode até trazer pessoas que estão no mercado hoje fazendo mais coisa com a gente. E a gente junta também o nosso time de engenheiros lá, que tem um monte de engenheiro lá, cada hora eu descubro que tem mais um engenheiro lá no AE, né? E é isso, né? Aí você falou também esse Celta Branca de Neve aí, né? Imagina, vocês imaginam o Celta, um Celtinha, né? O Celtinha, a origem do Celta. Eu estava lá na época, né? O Celta era um projeto, meu amigo Júlio Vitti, eu trabalhava em marketing já nessa época do Celta, né? Eu saí da engenharia e fui para o marketing, gente. Vocês me desculpem. Mas eu acho que eu fui mais útil lá, né? Eu nunca ia poder competir ou concorrer com o Gerson, né? Eu percebi logo que eu entrei na engenharia, eu falei, nossa, esses caras... Bom, enfim, o dia que a gente fizer meu podcast eu conto isso. Mas eu lembro, eu estava lá no marketing e tal, e tinha o tal do projeto Blue Macau. Blue Macau. Que era o Arara Azul, né? Um projeto brasileiro, feito no Brasil, que consistia em pegar um Corsa 4200 e repensar ele inteirinho para ser low cost, né? Tinha mais coisas também, tinha a questão da fábrica lá em Gravataí, ser uma fábrica com sistemistas, né? Que hoje já é comum em vários lugares, né? Até que tinha a questão que foi o cara da Volkswagen que saiu e veio para a GM e trouxe a ideia da Volkswagen, mas enfim, isso aí é outra história, né? Mas você trabalhou no Celta também desde o começo ou não? Praticamente desde o começo, porque o Celta, o programa Blue Macau, ele foi apresentado em novembro de 96. Foi apresentado na mesma reunião em que eu fui apresentado como gerente, que eu fui promovido. Olha então tem uma reunião acontecia semestralmente na GM, com todos os gerentes e diretores, e ali os caras que estavam sendo promovidos naquele mês eram apresentados ali para a comunidade de gerentes e diretores. Então, quando eu fui promovido em 96, o Mark Hogan até demorou para chegar na reunião, porque ele estava em Brasília, formalizando a assinatura do projeto Blue Macau. E aí chegou lá e foi apresentado o Blue Macau. Aí eu já era um gerente de operações e durabilidade no campo de provas. Tá. Entendeu? E aí foi quando nasceu o programa, então eu vi esse programa nascer desde o começo. Então ele era um Corsa 1994, o Corsa B. Isso. Totalmente com uma carroceria nova, com uma série de itens de redução de custo, para ficar um carro mais barato. Mais acessível? Era o carro que era para custar $7 mil? Não. $7.000 foi o Corsa. Foi o Corsa que não deu certo. Mas depois veio... o Corsa foi lançado por $7.000. Na época, né? $7.800, $7.800 em 94, né? O Blue Macau, se não me engano, era para ser... Acho que era o valor de custo dele, acho que era $4.000, valor de custo. Entendeu? Difícil, hein? Que ia dar uns $8.000 valor de vendas aí, né? Tá. Mas aí foi um programa que nasceu com esse conceito, como você falou, os sistemistas lá em Gravataí, uma fábrica nova, uma fábrica que ia produzir só um tipo de carro, ser uma fábrica muito mais eficiente, né, em termos de produção. Tinha a questão dos acessórios que iam ser colocados fora da... Que nem o conceito dessa picape elétrica que está sendo lançada nos Estados Unidos, a Slate, que é um carro que só faz uma picape numa única versão. Exato. Depois, até se você quiser transformar num SUV, é fora da fábrica, né? Exato.
E quando o Celta nasceu, ele só tinha a versão 3 portas. 3 portas. Não tinha a versão e um 4 motor. portas, não tinha segundo motor, nada, era só motor 1.0, câmbio manual, 5 E aí, marchas. um belo dia, você viu um Celta branco parado ali, nos seus carros de teste, e viu ali um motor 1.8, família 1, Que já 16 válvulas. Que a gente já estava usando ele, já acho que no 4300, já na Meriva. Astra, na Meriva. Na Meriva, era família 1. Ah, é Meriva, família 1, Astra, Meriva. família 2. Aí você olhou os dois assim e falou, e aí? Eu sempre gostei de carro de corrida, né? De fazer. Eu já tinha tido Opala, já tinha feito aquele Chevette que é o Chepalette, né? Vamos falar A gente dele pode também até aqui. falar depois dele aí. Aí um dia lá tinha um estagiário comigo, ele veio trabalhar no nosso grupo lá, um estagiário, e eu falei para ele assim, vamos fazer um trabalho diferente com você. Ricardo? Você vai fazer um projeto vamos fazer um carro que não existe. Você vai pegar o motor da Meriva e colocar nesse Celta. E faça toda a adaptação que tem que ser. Então eu dei isso aí como um projeto de estagiário para ele. Caramba, que chefe legal, hein, meu? Você queria ter um chefe se eu tivesse assim, um chefe assim, Eu falei, pô, não você tinha continuado engenheiro. Então, aí eu falei, então você vai lá. Aí ele foi e desenvolveu a instalação do motor, toda a parte elétrica e eletrônica para fazer conversar a arquitetura do carro com a arquitetura do motor e desenvolveu tudo. Aí desenvolveu suspensão e foi fazendo tudo. E quando e a gente pegou esse carro aí que era não é esse exatamente aí, mas eu não. Não era esse? Não é esse, não é esse. Não, Pô, sabe você por me quê? enganou. Não, pô, sabe o que acontece? Morreu o carro, né? Não o existe. carro morreu e nessa época aí a gente não podia. Não é esse também, eu achei que era esse. Não Pô, é a vida esse. inteira eu achei que era esse. Não, a gente não podia fazer muita. Primeiro que não tinha máquina fotográfica digital que nem tem hoje, né? Uhum. Você não tinha um celular todo mundo para tirar foto de tudo, né? Então a gente acabou perdendo eu perdi muitos registros. Mas era um Celta exatamente igual a esse, um Celta branco, com umas rodinhas de aço, calota, entendeu? A única coisa é que essa roda aqui é aro 13, nós colocamos uma roda 14 nele, tá? Mas era realmente um sleeper de engenheiros. Né? Devia ser um bicho, né? Era um animal esse carro, era um animal para andar. E aí acertou a suspensão. Freio também? Freio até que não precisa muito, não. Botamos um freio um pouquinho melhor, mas não era tão importante. Não se preocupamos tanto com o freio. Mas ele era assim. E aí era o carro que todo mundo gostava quando ia de Indaiatuba para São Caetano, todo mundo vinha no nosso departamento e pedia esse carro emprestado para ir. Porque, pô, era um carro divertidíssimo você pegar a Bandeirantes e andar a 180 por hora com esse carro. Mano. Quantos cavalos tinha esse motor? Acho que eram 150 cavalos, né? Acho que era menos, família 1 acho que era menos, hein? 135. Por aí, 136 acho que mudava até o IPI. Isso aí. Mas... Então, era um carro que ficou um carro divertido, todo mundo queria andar. Só que era um carro assim, que ele não era emplacado, ele só usava placa de fabricante na época, e a gente usava e abusava, né? Quem é leitor mais antigo do AE se lembra bastante das participações do Juvenal Jorge. Ele está no AE ainda hoje, mas ele escreve pouco. Ele está morando nos Estados Unidos, enfim, está sem tempo. Mas quando eu entrei na GM, eu entrei por indicação dele e tal, né? E ele fazia uns trabalhos de redução de ruído lá e tal. E ele me chamava para ir lá no campo de provas. Ele falava, pô, vamos lá na Disneylândia, né? Eu falei, como Disneylândia, né? É um campo de provas, né? E o Gerson chegou a ser o chefe de todo o campo de provas lá. O senhor, o Walt Disney era o Gerson Borini, o equivalente ao Walt Disney aqui no Brasil. Bem menos que isso. Era assim. E depois você falou que teve o final da Red Bull, né? Na verdade, esse projeto aqui foi mais esse projeto do estagiário. Legal. Aí nós falamos, pô, só que ficou um negócio legal. Esse estagiário tá lá ainda? Ele deu certo? Ele deu certo, ele ficou lá até, acho que faz uns 2 anos que ele saiu da GM. Eugler. Tá. Acho que alguma coisa, Eugler. Não, só para saber se eu conhecia ele ou não. Não, acho que não. Parabéns para ele, se ele estiver vendo aqui. Ele acabou sendo efetivado na área de motores, legal. Especificamente, de transmissão. Bom, aí com esse carro aqui, muita gente de marketing viu, pô, então dá pra gente fazer um Celta com esse motor? Eu falei, dá. Eu falei, mas o 16 válvulas eu acho que é um pouco demais. Eu acho que dá pra gente fazer um 8 válvulas que fica mais fácil a integração do motor na carroceria, parte de coxinização e tudo mais, ficava mais fácil, né? Aí o pessoal pediu para mim, então vamos fazer um desse? Vamos. Aí nós criamos, então esse aqui era o Branca de Neve, né?
Aí nós criamos um que era o Red Bull. Por quê? Porque era um Celta vermelho. Que aí nós colocamos um motor 1.8, só que 8 válvulas. Colocamos nele, aí fizemos um pequeno desenvolvimento, o pessoal de marketing gostou, chamou o Emerson Fittipaldi e falou assim, vamos fazer uma série especial do Celta Emerson Fittipaldi. Aí o Emerson Fittipaldi foi umas 2 ou 3 vezes lá no campo de provas andar com o carro, andou comigo, andou com o Ângelo, que era o engenheiro de suspensão, acho que com o Marcelo, que era o engenheiro de motores. Então o Emerson dava alguns palpites para a gente, assim ficaria melhor, experimenta fazer isso e tal. E deu assim, bastante inputs bons, técnicos para a gente. A gente modificou o carro, teve uma segunda, uma terceira vez com o Emerson lá, andou no carro, o carro estava pronto já. Até depois do Red Bull, a gente acabou fazendo, tinha o Red Bull e tinha um outro que era o segundo carro de teste, que era um preto. Uhum. Era um preto. E o Emerson gostou muito, chegaram até a desenhar como seria, talvez, os logotipos, Emerson Fittipaldi para o carro, e aí acho que deu algum problema comercial. Né? Eu não sei por que o programa morreu. Entendeu? E a gente ficou com aquela frustração. Né? Um lado assim, a felicidade de ter feito um desenvolvimento junto com o Emerson Fittipaldi. Que engenheiro que não gostaria, né, de fazer um desenvolvimento com ele. Né? E a frustração de ver o projeto ter morrido. Mas nós, como engenheiros de montadora, né, de fabricante grande assim, a gente aprendeu a viver com essas frustrações, porque ao longo dos anos, vários projetos nascem e morrem, nascem, avançam bastante e morrem. Então a gente acaba aprendendo com isso daí, né? Segundo o Bob Lutz, né, o nosso grande guru, era por causa dos contadores de feijão, né? Exato. Então, mas nem todos... Não dá para fazer tudo, né? A empresa tem que... Não é uma coisa simples, né? Não é só porque é legal e é viável, né? E o mercado é dinâmico, né? O mercado é dinâmico. Então, às vezes você começou a pensar hoje aqui, um carro que vai sair daqui 4 anos. Nesse desenvolvimento, muita coisa vai evoluindo no mercado. Opa, peraí. Ainda mais nos dias de hoje, né? Eu vou dar uma ideia, uma noção para você. Coisa recente. Cobalt e Onix. Uhum. Esse carro era para ter nascido com direção mecânica, direção manual. Entendeu? O projeto nasceu com direção manual, fizemos projeto ferramental de direção manual. O que é direção manual? Direção manual, sem assistência nenhuma. O projeto nasceu sem assistência nenhuma. Aí chegou num certo ponto, assim, não dá, é muito pesado, o carro ficou grande demais, o pneu é grande, ficou pesado, e aí acabou entrando todos eles com direção hidráulica. E mais tarde veio com o Inovar, né, com o programa Inovar, veio a direção elétrica, né? Mas ele nasceu para direção manual. Entendeu? Imagina, gastou-se dinheiro de caixa de direção, de coluna de direção, de manga de eixo, de tudo. Todo o desenvolvimento foi feito para ter direção manual e pegou aquilo tudo num certo momento. Bom, joga tudo no lixo, porque todos os carros a partir de hoje vão ter direção hidráulica. E acontece, entendeu? Então, esse é um exemplo. Né? Tem outros N exemplos que eu vi ao longo desses 30 anos dentro da GM. Né? Legal. E que outro bicho estranho desses aí? Tem mais algum legal? Então, antes disso teve o Chepalete, né? Chepalete, cara. O Chepalete... Eu conheço o Chepala. Então, Chepala era o que todo mundo fazia. Pegava um Chevette... Josias Silveira. Tem uma matéria que é famosa, né? Que é a receita do Chepala. Tá no que aí, foi né? o Zé Luiz Vieira. Fez essa matéria na revista Motor 3. Mas tem o Chepala vou procurar aqui, do Josias. Do Josias tem também? Tem. Mas o Chepala era colocar o motor do Opala no Chevette. Né? Mas lá nos anos... Logo que eu entrei na GM, estavam fazendo um Chevette para disputar 1000 milhas. Tá? E esse Chevette ele tinha motor de Monza, 2 litros turbo, entendeu? Só que ele usava a roda 13 e a gente não conseguia ter um freio para esse carro, para parar o carro. Né? Então você tem um motor turbo, dava com 3, 4 quilos de turbo lá no carburado na época e não tinha freio. Aí a gente queria então colocar a roda 14 para poder colocar o freio do Stock Car, que era o melhor freio que tinha na época, era o melhor pneu que tinha, que era o pneu slick na época, né? Então a gente teve que colocar nesse carro, o eixo traseiro do Opala, esse aí, ó, esse próprio. Vamos colocar o eixo traseiro do Opala nesse carro.
para colocar essas rodas. Essas rodas eram rodas de Stock Car nessa época, aí, no final dos anos 80. Lindas rodas. Então, esse aqui na frente, onde está o mouse, aí é o intercooler dele, né? Aqui. O interresfriador. Então, eu ajudei o pessoal a reprojetar esse carro inteiro para colocar manga de eixo do Opala na frente, para colocar mais cubo embaixo de eixo aqui, né? do Opala. Aí mais para baixo tem umas fotos que mostram aí um pouco das reportagens. Essa revista era da GM? A revista da GM? Ou não? Esse Chepalete aí, se eu não me engano, essa revista aí, eu acho que é que o Bob Sharp andou com esse carro e ele que deu o nome de Chepalete pro carro. Entendeu? Mas aqui não fala, né? A gente não lembra que revista que é essa aqui. Mas o Bob Sharp... tá aqui embaixo, oficina mecânica. Oficina mecânica, Eles foram andar com o carro e o Bob apelidou ele como Chepalete. Aqui, ó. Chepalete, o nome dado pelo Bob Sharp. Matéria completa, né? Quem quiser ver lá no EE, tá lá, ó. Chepalete. Tem a matéria completa aí. Cadê? Vamos ver os componentes aqui embaixo, que eu acho que tinha aqui, né? Olha que lindo essas rodas. Eu gostei muito desse carro. Esse carro ficou muito legal. Esse carro foi assim, até hoje em vários fóruns aí de carros transformados e tudo mais, volta e meia aparece alguma discussão desse carro. 2 litros. Que usava um motor 2 litros do Monza. Turbo? Turbo. Aqui as mangas de eixo. Aqui as mangas de eixo. Então você vê, uma manga de eixo do Opala modificada para manga de eixo. Parece que tem uma solda aqui. Isso, foi o que foi feito. A gente teve que pegar a manga de eixo e soldar ela para poder virar o lado do braço de direção. Cortou ela aqui e desceu ela, né? Provavelmente foi o que vocês fizeram, né? Então a gente fez um monte de modificações nesse carro, porque ele tinha que montar nele cubo do Opala na dianteira e tinha que ter o freio do Opala na traseira. E no Opala, a suspensão é totalmente diferente do Chevette, que está do lado esquerdo, com a do Opala do lado direito. Então tem uns bracinhos superior ali. Se colocar um mouse lá, você vai ver lá em cima. Ó. Aqui, ó. Não, lá do outro lado, lá do outro lado. Aqui? Aí, mais para a esquerda. Aí. Isso aí é um braço. Que era barra. Não, esses são 2 bracinhos assim do Opala, que vão na suspensão do Opala, e não tinha onde fixar isso aqui no Chevette. Então nós recortamos o assoalho, montamos uma peça de cartolina para achar onde que era o ponto, achamos o furo, aí pegamos aquela peça de cartolina, abrimos ela, né, replanificamos, cortamos na chapa, redobramos em chapa e colamos no assoalho do Chevette. Então, assim, era umas engenharias assim, totalmente maluca. Olha aqui, era legal, né? O Fian, que era o principal responsável por essas mudanças, o Rebelato também era o outro. Era você, o Fian, Rebelato, esses caras aí, eram os caras que eram os ícones lá da engenharia da GM, né? Acho que nunca mais vai ter uma coisa como essa época que vocês viveram daqui para frente. A gente fuçava de tudo aí. E esse carro mais para frente, ele foi trocado à frente. Ficou muito legal, Ficou muito mais bonito hoje. Aí, seria um motor 8 válvulas, carburado. O carburador ficava dentro daquela caixa lá. Caixa... Por que essa caixa está fazendo porque você pressurizava o carburador inteiro, pressurizava por dentro e por fora, para não ter vazamento. Se você só pressurizasse só a boca do carburador, você tinha vazamentos pelo carburador. Então você colocava ele dentro de uma caixa para ter uma pressurização mais adequada. Aí tem o câmbio, 4 marchas. Aí era a equipe que a gente fazia isso aí tudo lá dentro do campo de provas. E isso é uma coisa interessante, que hoje também é impensável isso, né? A gente fazia tudo dentro do campo de provas. Só que o nosso compromisso era assim, até às 8 a gente vai, até às 17 horas a gente vai trabalhar normalmente. 17 horas bate o cartão, tirava a capa do carro e todo mundo saía para trabalhar no carro. Skunk Works. Exatamente. Aí mais para baixo tem mais. Essa aqui é a foto da equipe aí. Aqui tá você, né? Eu sou o primeiro aí. Aí, sorrindo. Todo mundo sorrindo, né? Magrinho. Todo mundo sorrindo nessa foto. Tá meio ruim a foto, mas dá para ver o sorriso. Mas estão aí. Eita. É tudo fotos, arquivo pessoal. Isso é foto de Polaroid, Paulo. Sabe o que é Polaroid? Você lembra o que é Polaroid aí? Sim. Né? Aí ele lá. Legal esses. Aqui não tinha tomada de ar, não tinha nada aqui atrás. Não, só colocamos. Só para freio. Só para a gente poder alargar a carroceria, porque o eixo do Opala, a bitola do Opala, é muito maior do que a bitola do Chevette, né? Boa.
Então teve que fazer essas gambiarras todas aí. A Olha. Fiaming e Revelato eram os 2 pilotos. Nesse ano aí eu fui o chefe de equipe nessa 1000 milhas. Aqui, né? Fiaming e Revelato. Aqui. Isso. Olha, um era B positivo e o outro O positivo. Era não, ainda são até hoje. Mas aqui. Aí essa foto do meio... Essa aqui já, ó. Não, essa aí já colocou os paralamas do cadete, para-choque do cadete, capô, farol do cadete, já foi tudo modificado aí. Bacana esses faróis Com essa, aqui, com essa né? frente aí. Isso aí é tudo da ideia do Fiaming. O Fiaming que gostava disso aí, fazer essas coisas bem embutidas, bem trabalhadas, né? Ah, legal. E a gente tinha um grupo de mecânicos que gostavam de fazer isso daí. Aqui era Regino? Era Regino. O Regino foi um dos patrocinadores. Era né? concessionária GM, né? Não, ela quando a Regino estava começando a importar BMW. Ah, tá. Eu comprei o livro que saiu agora, outro dia. Depois eu te empresto. Ah, legal. Pra contar toda essa história aí da Aí Regino. vai na próxima foto, essa foto Aqui, do meio. Aqui, legal. Aí esse ano aqui eu já estava correndo. Então aqui está o Chevette aqui embaixo e eu estou lá em cima, aquele Opala azul. Esse aqui. Esse Opala aí era o meu. Pô, o Chevette estava andando na sua frente. Olha, Ele andava, ele era mais cara, rápido. M3, Ele era mais rápido. cara. Isso aí é foto da largada. M3, Foto da largada. isso aqui é um Mustang, Mustang. imagina. Mustang. É. O que é isso aqui? Um Gol? O que mais tinha? Bom, tinha Esse tudo aí, né? Mustang aqui, se eu não me engano, era do Paulo Lomba. Acho que foi ele que ganhou. Não, acho que chegou em terceiro lugar. Quem ganhou acho que foi o BMW. Pô, mas merecia alguém pegar um Chevetinho hoje E fazer e fazer essa um pintura tributo, aqui, né? fazer um Porque tributo, esse carro no fim acabou sendo perdido, né? Porque ele estava numa carreta sendo rebocado, a carreta, se não me engano, escapou do carro e a carreta bateu num poste. A carreta bateu no poste com o carro em cima. Então foi como se o Se carro a gente batesse arrumasse no um poste. financiador, a gente fazia esse carro, hein, Gerson? Com certeza. Com Pô, certeza. você lembra de tudo, tem tudo Tem aqui. tudo. Até o Barata, né, do Flat Out, quando leu essa matéria, ele falou: Gera, só você para conseguir escrever essa matéria, porque é só você que tem essas informações todas aí. Né? Olha, o tempo passa muito rápido aqui, né, Gerson? Tem tanta coisa para falar, mas acho que a gente já está na hora aqui, né? Estamos em cima da hora aí, ô, Ricardo? Então, mais uns minutinhos? Tá. Vamos ter mais uns 10, 15 minutinhos aqui. Legal. Tem tanta coisa aí, né? Produção, esses carros bacanas. Aqui, tá o número 3 aqui. A sua chegada no AE. Conta aí pra gente. Essa parte é importante. Essa parte é a parte que me toca. Essa é a parte mais legal. Depois de 30 anos lá na GM, eu cansei de tudo que estava passando lá. Falei, bom, já estou aposentado. Mundo corporativo, né? Muito corporativo, já estava aposentado. Estava com 56 para 50. Realizado também, né? Não dá pra falar que não se 57 anos realizou. de idade. Eu falei, não, eu vou sair daqui. Só que eu não queria ficar longe da tecnologia. Tantos anos trabalhando com tecnologia, com coisas avançadas e tudo mais. Eu primeiro dei um passo que eu fui trabalhar numa concessionária. Né? Até amigo meu, Carlos Cunha, aquele que é malabarista, anda em 2 rodas e tudo mais. Fiquei 1 ano e pouco lá com ele. Mas aí começou, né? Pô, esse mês aqui não vendeu tão bem, precisamos vender mais, precisamos... meta, objetivos e não sei o quê. Falei, não, eu saí da GM que eu não aguentava mais isso, eu não quero isso aqui de novo. Não quero isso. Falei, Cunha, nós somos amigos há 30 anos, vamos continuar amigos, eu vou parar, não vou continuar aqui. E aí, batendo papo um dia com a minha família em casa, tal, por que você não abre não cria um blog, não começa a escrever sobre carro que você gosta tanto? Eu falei, blog não é assim e tal. E eu já acompanhava o Auto Entusiastas há muito tempo, né, Paulo? Desde, sei lá, 2013, acho, 2012. Quando que o Auto Entusiastas virou site? 2014. 2014. Então eu já acompanhava o blog antes 2008. disso. Eu já acompanhava o blog antes disso. Eu lembro de morar nos Estados Unidos e ler Auto Entusiastas, morar na Colômbia, que foi um período que eu fiquei lá, lendo Auto Entusiastas. Lembro quando vocês mudaram de blog para site, ficou lá uma semana fora do ar, foi uma confusão e tal. Nem quero me lembrar disso. Eu lembro disso daí. Então eu era leitor de vocês. E eu sempre estava comentando, sempre que eu via alguma coisa eu botava um comentário, o Bob Chave me conhecia, às vezes ele fala, você está morando na Colômbia, me conta como é isso, me fala aquilo, tal. Trocava algumas mensagens com o Bob, como eu troco hoje com vários leitores aí, né? Bom, conclusão, falei, eu vou ligar pro JJ. Juvenal Jorge trabalhou com a gente. Juvenal Jorge trabalhou com a gente. Aí peguei e mandei uma mensagem pro Juvenal. Falei, Juvenal, pelo LinkedIn até mandei para ele.
Pô, se você precisar de um dia aí alguém para fazer uma avaliação, tal, conta comigo, cara. Eu tô aqui, ó, tô aposentado, sem fazer nada, mas eu gosto de avaliar carro, tal. E o Juvenal tinha acabado de mudar para os Estados Unidos. E ele falou, ó, vou fazer, vamos colocar você em contato com o Bob Sharp, né? Eu tinha encontrado você e o Bob naquele workshop de fotografia, acho que uns 2 anos antes. Aí o Bob Sharp me ligou um dia e falou, não, vem para cá, vem escrever uma matéria para a gente aqui, vem me ajudar, não sei o quê. E eu comecei assim, despretensiosamente, a fazer uma matéria. E o primeiro carro que ele colocou na minha mão foi um carro sensacional. Foi o Renault Kwid, a Outsider. Era o topo da gama, né? Bom, eu peguei aquele carro, escrevi uma matéria de avaliação e ele gostou da matéria. E aí ele corrigiu algumas coisas, aí veio o segundo carro, eu vi aquilo que ele tinha corrigido, eu já corrigi na segunda avaliação, na terceira eu corrigi mais um pouco e o Bob foi gostando da minha interatividade de ir aprendendo e escrevendo, né? Então eu fui aprendendo a escrever avaliações de carro diferente das avaliações que eu escrevia antes de engenharia. Então eu fui sendo menos engenheiro e mais jornalista, talvez, ou mais mostrando, mais um apresentador de carro, né? Então eu comecei. Não, mas mais que isso, né? Você apresenta os carros de uma maneira bacana, o pessoal te elogia muito, adora seus vídeos. E aí aconteceu, né? Teve a pandemia logo depois disso, aí foi em 2019, né? Um ano depois veio a pandemia, né, Paulo? Aí aquele negócio, ninguém pode avaliar nada, não podemos andar com carro. Aí eu comecei a escrever algumas matérias que estão no AE aí, um pouco mais técnicas, justamente porque eu não podia ter um carro na mão, não podia sair, não podia fazer nada. Bom, e quando começou a voltar da pandemia, aí o Bob falou, se você quiser fazer mais carros, eu vou te dando mais carro para fazer. E aí eu comecei, né, a atender eventos pelo Autoentusiastas. A sua matéria foi do dia 1º de junho de 2019, 6 anos e 1 mês. 6 anos, exatamente. Passa muito rápido, Passa rápido. Aí passado uns 3 meses, o Bob virou para mim e falou assim, a partir de hoje você é o editor de testes do Autoentusiastas, né? É isso aí. Aí eu perguntei, mas o que muda isso? Ele falou, não muda nada, mas agora você é o editor de testes do Autoentusiasta. Não muda nada assim. Na rotina, né? Na rotina, né? Mas muda assim, lógico. Hoje eu ao me apresentar em qualquer evento como editor de testes do Autoentusiastas, eu sei que eu tenho um peso nas minhas costas muito maior, né? Muito mais responsabilidade, sou muito mais respeitado, né? Integrante, você sabe que eu tenho o maior orgulho, né, de falar que a gente tem um editor engenheiro de testes. É que o Bob não quer que eu coloque engenheiro, mas eu vou mudar ainda isso aqui na sua descrição lá. Um editor engenheiro de testes. Nenhum site do Brasil acho que tem um engenheiro de testes como você, com toda essa sua bagagem. E eu diria do mundo, né? Com toda essa experiência, né? Então é realmente um motivo de bastante orgulho para a gente lá. E com isso, através do Autoentusiastas, eu consegui realizar um sonho que eu tinha, que é de continuar estar na vanguarda, de saber o que está vindo de novo na indústria. Eu não consigo ver com a anterioridade que eu via antes, né? Mas não, eu estou aqui em lançamentos, né? Tem lançamentos que eu fui aí já nesses 6 anos, que teve um lançamento da Stellantis, por exemplo, que eles chamaram para ir lá em Goiânia, lá no Pernambuco. Olha só, esse carro aqui vai ser lançado só daqui 4 meses. Então vocês não podem falar nada sobre esse carro. Tudo que vocês falarem para a gente aqui, então só 10 pessoas. Tudo que vocês falarem aqui é um critique para nós. Ou seja, eles chamaram a gente para fazer um critique no projeto deles. Então, quer dizer, para mim isso daí foi um puto orgulho, né, meu? Você tá nesse seleto grupo, né, que tá colaborando dessa maneira. E eu vejo vários jornalistas aí do meio aí, eles falam, Gerson, a gente assiste teu vídeo, a gente assiste teu canal. Eles me falam também. Porque a gente sabe que você tá teve um que falou uma coisa interessante um dia, ele falou, eu não assisto teu vídeo ou tua matéria, não leio sua matéria antes de fazer a minha. Mas depois que eu faço a minha, eu vejo para ver se eu não falei nenhuma bobagem. Boa. como uma validação. Então é legal isso. Vou aproveitar e pedir para você fazer aquela chamadinha que você gosta de fazer lá para os nossos leitores. Primeira vez que o convidado vai fazer a chamadinha, mas aqui você é o convidado de honra, cara. Então vamos lá. Se você está gostando desse vídeo,
Não deixe de dar o seu like aí, que isso aí é muito importante para a gente. Não deixe de se inscrever no nosso canal também do Autoentusiastas, seguir as nossas redes sociais aí, que isso é muito importante para a gente continuar tendo relevância perante os fabricantes. Certo, Paulo? Exatamente. E comentar também, né? Os comentários de vocês são muito bem-vindos, gente. Pode fazer os comentários, as críticas. Eu gosto muito de escutar as necessidades, o que vocês querem, para a gente poder ir melhorando cada vez mais, né? Eu acho que toda essa mídia agora, inclusive redes sociais, está num momento meio crítico, meio difícil, né? A gente está aqui, eu e o Gerson, a gente discute bastante, junto com o Bob também, para onde que a gente quer levar o AE, o que a gente tem que fazer, como que a gente tem que fazer. Mas uma coisa que a gente não quer abrir mão são de 3 palavrinhas, né? Que é seriedade, diversidade principalmente por várias cabeças diferentes, pensando e trazendo, contribuindo, diversidade dos leitores também, trazendo outros pontos de vista, a seriedade que eu já falei e a emoção, né? Nada disso seria possível se a gente não tivesse emoção. Autoentusiasmo é pura emoção, né? Então, Gerson, eu acho que foi curto aqui, eu acho que a gente poderia fazer mais uma rodada. Vamos ver se a gente faz no final da segunda temporada, a gente faz com você de novo, né? Estamos mais ou menos no final dessa temporada, faltam mais 1 ou 2 podcasts ainda. E foi um prazer, assim, saber essas histórias. Eu tive que, por questões profissionais, me afastar um pouquinho do Autoentusiastas bem quando você entrou. Então tem muita coisa que ficou para trás, período de pandemia, que eu estava enfronhado nos meus projetos pessoais, aí na minha carreira profissional, e eu não consegui. E acabei descobrindo agora muitas coisas legais, matérias que passaram que eu não vi na época, pelo meu foco. Então foi muito legal. Legal. Show de bola que você está aqui e vai continuar com a gente. Nessa segunda carreira, né? Com certeza. Poucos têm o privilégio de conseguir uma segunda carreira depois de ter aposentado na primeira, né? Com certeza. Então, isso também me serve de estímulo, não só de perseguir o que gosta, de fazer o que quer, mas de disponibilidade, de vontade de fazer, né? E aquilo, né, Paulo? Quando você faz aquilo que você gosta, quando você tem um trabalho que é aquilo que você gosta, na verdade você não trabalha nem um dia. Exatamente. Você está fazendo o que você gosta, você não está trabalhando. Então, para mim, eu sempre busquei isso, sempre falei isso para os meus filhos. Entendeu? Graças a Deus, hoje eles estão encaminhados dessa maneira. E é isso, cara. Legal. Tamo junto aqui. Show. Valeu, Gerson. Obrigado.